Estamos de volta com Conexões de hoje, que está tratando da homofobia e também dos direitos homoafetivos, com a advogada Cíntia Barcelos, que é vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB. Bom, Cíntia, no bloco anterior você falou um pouco da questão do projeto de lei que está arquivado, de uma certa resistência da bancada evangélica. Como que a população brasileira hoje, você percebe, vê essa questão dos casais homossexuais, dos direitos que eles têm conquistados? A população brasileira ainda é conservadora, é muito religiosa, também percebe essa conquista de direitos como a bancada evangélica percebe, que é uma afronta à família. Como é que você analisa isso hoje? Eu acredito que no âmbito social a sociedade tem avançado bastante nas questões da diversidade, de aceitar as diferenças, a família vem caminhando para a pluralidade, mas existe também, lógico que o Congresso reflete a sociedade, ele fala em nome dos seus cidadãos e reflete um pouco de parte da sociedade que ainda é resistente, machista, preconceituosa e não só homofóbica, né? E traz todo esse preconceito que remete muito às questões do machismo, da heteronormatividade, que é o único padrão aceito, ditado pela sociedade, mas a sociedade vem caminhando bastante. A questão da decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união homoafetiva foi, do ponto de vista social, relevante. A publicidade dessa decisão, o que foi falado pela imprensa, pelas faculdades, pela OAB, pelo movimento social, impulsionou essas discussões e hoje a gente tem um espaço aberto para se discutir a diversidade na busca da efetivação desses direitos. Bom, a gente vê também na verdade, muito preconceito contra a população transgêneros, transexuais, principalmente no mercado de trabalho, na vida social. Essas pessoas acabam um pouco segregadas, é difícil que essas pessoas consigam, às vezes, um lugar na universidade, no mercado de trabalho. Ainda isso se mantém? Ou iniciativas, por exemplo, como a do UFG, que reconhece o nome social de pessoas transgêneras, que isso tem melhorado e tem avançado? A questão do nome social é relevante dentro das universidades, no âmbito coletivo como um todo, faz muita diferença para aquela estudante ou para aquele estudante transexual ou travesti, mas é muito pouco, né? A gente diz que são gambiarras legais. Uma antropóloga estudiosa que chama Berenice Bento, ela fala que o nome social é uma gambiarra legal, ao contrário do que se existe na Argentina, que as pessoas transexuais e travestis podem se dirigir ao cartório, que é a lei de identidade de gênero, e alterar seu nome e sexo no documento. No Brasil, ainda, para que se consiga essa alteração, é necessário se buscar a justiça para fazer a modificação do nome e do sexo no documento de identidade. A questão do trabalho, ela é séria, o preconceito ela é existente. Quando eu falo que a sociedade avança, realmente existem avanços notáveis. Quando se comparamos há 10 anos atrás para 2015 hoje com relação a se falar sobre diversidade sexual, a ver o avanço da justiça, o cuidado dos operadores do direito com o tema é relevante, mas o preconceito é existente, é sério e o âmbito no trabalho é realmente uma das partes onde as pessoas mais sofrem. O acesso realmente é difícil, existe muito preconceito, as empresas não estão preparadas para trabalhar com preconceito, para lidar com as diferenças dentro da empresa. Existem absurdos de falta de habilidade, até mesmo por uma questão de nome social, de grandes empresas no Brasil que não respeitam o nome social, que não respeitam a vontade daquele funcionário de utilizar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Se ele é um transexual masculino, ele que é aquela pessoa que nasceu do sexo biológico feminino, mas se identifica como um homem, ele precisa usar o banheiro masculino que condizente com
no seu gênero que ele se identifica, mas às vezes as empresas tolhem essa liberdade e como as questões de preconceito no âmbito geral também estão começando a chegar na justiça ações de indenizações na área trabalhista, até mesmo não só pelo dano moral, mas pelo assédio moral, que é o preconceito reiterado no ambiente de trabalho, pela essa falta de observância do ser humano, da diferença dentro da empresa. Bom, e o preconceito não causa só danos morais, psicológicos, mas também danos físicos e muitas vezes a morte, né, Cíntia? Segundo dados feitos por um levantamento do Grupo Gay da Bahia, pelo menos 326 mortes ocorreram por homofobia no ano passado. E geralmente, quando investigados esses casos, eles nunca são tipificados como um crime homofóbico, sempre há alguma explicação diferente. Como é que você percebe isso? Ainda também há uma dificuldade do entendimento da polícia em relação ao que levaria, ao que seria uma motivação homofóbica? Com certeza. O Brasil hoje é o país que mais se mata pessoas LGBT no mundo. Isso é triste, é sério e é preocupante do ponto de vista geral, não só com relação às pessoas homossexuais, mas a violência afeta o país como um todo. E nessas questões da falta de criminalizar a homofobia é aonde a necessidade urgente de se fazer isso é com relação aos crimes. Porque quando não existe isso no Código Penal, as delegacias, até mesmo os operadores que cuidam dessas questões se sentem tolhidos e impedidos de fazer essa caracterização. Então, quando me pergunta qual a importância de uma lei que criminaliza a homofobia, um dos principais fatores é esse enquadramento, a necessidade de se identificar aquele crime como um crime homofóbico, porque a falta de lei, ela ajuda e facilita essa desqualificação. A maioria dos crimes são identificados claramente como homofóbicos, especialmente aqui em Goiás, que já aconteceu em umas, teve o caso do jovem Donati, que ele foi assassinado. Do ponto de vista dos estudiosos, das pessoas que trabalham com as questões da homofobia, é realmente um crime de cunho homofóbico, mas a polícia, por uma falta de uma legislação, ela descaracteriza isso. E aí é onde que a punição não ocorre de maneira adequada. A gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco a gente finaliza a entrevista, na verdade, a respeito da homofobia e da conquista de direitos pela população LGBT.